Boa noite, professora Arlete. Boa noite a todos. Nosso trabalho é sobre empreendedorismo feminino. Eu vou apresentar para vocês a nossa equipe. Aline Anjos, Fernanda Prado, Luciano Demarque e Noilma Vieira. Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Escola Técnica Jardim Ângela, classe Vila do Sol. Jardim Vera Cruz, curso técnico em administração. Professora Arlete. Aqui nós deixamos uma frase. A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Falaremos aqui sobre mulheres empreendedoras que viram na dificuldade uma saída para ajudar com as contas de casa, sobre grandes mulheres que abriram espaço para hoje outras mulheres a seguirem, sem deixar de explicar o que é empreendedorismo, suas formas, o que fazer para ser um empreendedor, entre outras coisas. Também é importante ressaltar a trajetória dessas mulheres, mostrar para as pessoas que podemos nos reinventar sem perder o foco em outras coisas. Traremos exemplos atuais de mulheres empreendedoras, sem deixar de mencionar a primeira empreendedora, entre outras. Quando falamos sobre empreendedorismo feminino, estamos dando vez e voz para aquelas mulheres que muitas vezes são as chefes de casa. São elas que deixam de trabalhar fora para cuidar de suas famílias, deixam de estudar porque avaliaram que seu tempo seria melhor empregado à criação dos seus filhos. Mas, quando essas crianças crescem, muitas vezes essas mulheres são consideradas velhas para o mercado de trabalho. E aí, tudo desmorona na sua cabeça. Seu autoestima, se sente menosprezada, incapaz de tantas outras coisas. Mas vamos mostrar para essas mulheres que aquele bolo maravilhoso que ela sabe fazer pode ser uma fonte de renda. Aquele crochê pode garantir um dinheiro no final do mês. E outras coisas pode garantir uma melhor expectativa de vida e qualidade de vida. Dessa forma, mostraremos o que é o empreendedorismo feminino, daremos exemplos de colegas empreendedoras e esperamos impactar todos com esse trabalho. Claro, inclusive as mulheres. O nosso trabalho, ele acontece depois de uma pandemia mundial, a Covid-19 ou o coronavírus. Uma pandemia mundial, ela vem matando muitas pessoas, muitos casos em todos os países, mortes aos milhares, né? E nesse cenário caótico, não só o Brasil, mas como todos os outros países, eles se encontraram numa dificuldade. Alguns países, eles abraçaram o microempreendedor, abraçaram os pequenos para proteger. Nosso Brasil não fez assim. Então, nosso trabalho ele tem uma relevância ainda maior, porque ele acontece num cenário em que dar força, dar voz, não só ao empreendedorismo feminino, mas a todos os tipos de empreendedorismos, ele tem um peso ainda maior. É importante deixar claro que no nosso trabalho nós abordaremos diversas pesquisas das empreendedoras, da primeira empreendedora, de algumas empreendedoras em específico, mas ele vem para dar brilho a essas mulheres. E também vamos falar de das nossas integrantes, Aline de Paula e Fernanda Santos Prado. Elas também são empreendedoras que redescobriram agora nessa crise. Elas começaram a ganhar mais força agora, mesmo depois de toda essa loucura do coronavírus, elas conseguem hoje enxergar uma diferença de antes e depois dessa pandemia. Nós vamos falar um pouco sobre elas, observar as falhas, observar no que a gente consegue ajudar essas mulheres
E no final do trabalho, a gente quer mostrar a diferença da vida dessas mulheres do antes e do depois dessa pandemia mundial. Por que nós escolhemos falar sobre o empreendedorismo? No cenário atual, falar de grandes marcas, de grandes negócios é fácil, porque elas estão consolidadas no mercado, então nós não teríamos trabalho, não seria dificultoso, nós não teríamos nenhum tipo de dificuldade. Mas quando nós escolhemos falar das mulheres, do empreendedorismo, do pequeno, isso dá um gás maior para a gente. São nesses cenários, é nesse momento que a gente precisa parar de comprar um ovo de Páscoa que estava no olho da cara e comprar do pequeno, comprar daquela moça ali da sua rua, daquela sua colega que faz um ovo de Páscoa. Então, nós escolhemos o empreendedorismo para dar vez, voz e força aos pequenos. E por que o empreendedorismo feminino? A mulher ela já é tão rebaixada, ela já é tão magoada, ela já vem de um histórico tão difícil e cerca de 90% das mulheres hoje são chefes de família. Elas podem ter o marido, elas podem ter o homem, né, a figura masculina dentro de casa, mas 90%, cerca de 90% são chefes de família. Então, por que não falar do empreendedorismo feminino? Por que não empoderar essas mulheres? Por que não mostrar para elas que a tia que vende o lanchinho, o doce, o salgado, ela é forte e a gente precisa mostrar para essas mulheres que elas são fortes. O empreendedor brasileiro, ele sofre para se regularizar, ele tem a burocracia para aprender a tomar conta dele mesmo, ele tem centenas de papéis para assinar. É tudo muito difícil para uma pessoa se regularizar aqui no Brasil. Apesar de terem muitos benefícios, o caminho para alcançar esses benefícios ele é longo, ele é árduo e as pessoas costumam desistir. As adversidades que o empreendedor encontra, elas são, não são facilmente vencidas, mas elas podem ser vencidas. Existem setores, empresas como o Sebrae, que elas ajudam muito o pequeno empreendedor, né? O pequeno a ter essa garra, essa determinação, essa coragem, essa força de vontade que o brasileiro tem, mas que nem nós mesmos às vezes acreditamos mais. O que pega muito também é a questão da gestão financeira. A mulher, a empreendedora, ela não sabe separar o lucro da loja do lucro pessoal. Então, ela acaba juntando os dois. E aí, na hora de repor aquele lucro da loja, ela repor aquela mercadoria, ela percebe que ela não tem dinheiro. Mas aí, quando ela para, ela fala assim: poxa, mas eu paguei a conta de água, mas eu paguei a conta de luz. Então, ela não tem aquele direcionamento, aquele gerenciamento certo do dinheiro dela. E é isso a gente vai tentar ajudar as nossas empreendedoras no trabalho também, a separar esses valores. Mostraremos para elas também que o assunto é a inovação. Elas precisam inovar. Elas precisam utilizar das redes sociais, elas precisam utilizar das mídias, elas precisam do cenário digital para se destacar. Nós as ensinaremos a traçar o perfil dos clientes, porque traçando o perfil dos clientes, elas vão ter uma segurança maior para conseguir precificar as suas peças. Mostraremos para elas as vantagens de serem donas dos seus próprios negócios. E aí, mais para frente, se elas quiserem voltar a ser CLT, a nossa parte nós vamos ter feito. É importante deixar claro que no nosso trabalho nós abordaremos diversas pesquisas das empreendedoras, da primeira empreendedora, de algumas empreendedoras em específico, mas ele vem para dar brilho a essas mulheres. E também vamos falar de das nossas integrantes, Aline Anjos de Paula e Fernanda Santos Prado. Elas também são empreendedoras que redescobriram agora nessa crise. Elas começaram a ganhar mais força agora, mesmo depois de toda essa loucura do coronavírus, elas conseguem hoje enxergar uma diferença de antes e depois dessa pandemia. Nós vamos falar um pouco sobre elas, observar as falhas, observar no que a gente consegue ajudar essas mulheres e no final do trabalho a gente quer mostrar a diferença da vida dessas mulheres do antes e do depois dessa pandemia mundial.
Nessa situação também, a gente pode falar que todo empreendedor ele encontra desafio. Todo empreendedor tem problema, grande, pequeno, médio, todo empreendedor tem problema. Aquela ilusão que a gente acha que donos de negócio não têm problema é só uma ilusão, eles enfrentam muito. Olha quantos restaurantes fecharam, olha quantas lojas fecharam. Os donos também estão sofrendo, não só os funcionários, bem mais os funcionários, mas os donos, os empreendedores também sofrem. E aí nós encontramos diversos problemas. Quando a gestão de pessoas ela não é mais o problema, é uma crise financeira. Quando a crise financeira não é o problema, é uma nova lei. O empreendedor ele acaba perdendo muito tempo tentando apagar os incêndios, tentando apagar os problemas. A vida do empreendedor não é fácil. Justificativa. A justificativa é uma parte importante do trabalho, que se fundamentam os motivos para a realização do empreendedor, onde o nosso foco é empreendedorismo feminino. É importante enaltecer a mulher, lembrar que, apesar de todas as dificuldades, ela é forte e é capaz de conseguir tudo aquilo que almeja. Objetivo geral. Bom, o nosso objetivo geral é analisar e adequar uma rotina estável para que as nossas empreendedoras possam se destacar e realizar suas ações, cada uma no seu campo de atuação, onde irão atuar com a dedicação, amor e responsabilidade. Também precisaremos saber resolver problemas, lidar com os desafios e criar soluções eficazes. Objetivo específico. O nosso objetivo específico é focar no empreendedorismo feminino. Analisar, conhecer e incentivar a outras mulheres a ser empreendedora. Mostrar através de nossas pesquisas que nem tudo é tão difícil nem tão fácil, mas que com estudo, esforço, pesquisa e força de vontade, o sonho de muitas pessoas pode se tornar realidade. Metodologia. Para o desenvolvimento do trabalho, utilizamos a metodologia de pesquisas em sites, livros, revistas, além de entrevistas diretas com as proprietárias. Assim, realizamos também um levantamento sobre a história do empreendedorismo. No decorrer desse tópico, mostraremos o embasamento teórico e científico que encontramos, assim como de uma forma mais simples o nosso parecer, de forma que não fique explícito e não haja da nossa parte a intenção ou atitude de persuadir, mas sim que possamos mostrar a melhor forma para que as nossas empreendedoras alcancem os seus reais objetivos. Exemplos. Temos como exemplo a empreendedora Nísia Floresta, uma guerreira na defesa dos direitos e na luta pela emancipação das mulheres. Temos também Luiz Helena Trajano, outra guerreira, que conseguiu ser uma das primeiras empreendedoras femininas em meio a altos e baixos, mas que nunca desistiu. Valentina Caram, uma mulher batalhadora que sempre lutou pelos seus e que nunca desistiu de si nem do seu negócio. Começou do nada e hoje é uma... Aline Anjos, ou pode me chamar de guerreira, de trabalhadeira, mulher brasileira, mãe, filha, neta, esposa, do emprego e do lar, sempre disposta, pronta para lutar. Aline tem 30 anos, é casada e tem 3 filhos. Teve que deixar o emprego tradicional para se dedicar aos cuidados de sua família. Mas como a maioria das mulheres, tinha também a necessidade de ajudar no sustento da casa. Então ela começou a empreender. Decoração de festas, arte com balões, eventos, cerimonialista. Multifuncional. Mas veio a pandemia e as festas acabaram. Só que as contas não param e a Aline também não. Sempre estudando e se reinventando, conheceu o artesanato em MDF, procura novas técnicas, se aperfeiçoa, se molda. Hoje, mesmo diante das dificuldades da pandemia, Aline e seu marido se veem fortes no mercado. Agora ela faz xícaras, camisetas, azulejos decorados, chaveiros, cestas temáticas, entre outras coisas.
O empreendedorismo dela surgiu da necessidade e ela se supera a cada novo Fernanda Prado, nascido na Bahia, em Livramento do Brumado. Tem 35 anos e é casada. Desde adolescente já tinha habilidade com compras e vendas. Fazia as compras da casa e assim começou a ter experiência. Trabalhava com uma tia na feira vendendo coentro e couve para ajudar no orçamento. Também revendia lingerie e Avon, com o cadastro no nome da tia, pois sua idade ainda não permitia. Trabalhou como babá em Vitória da Conquista por 4 anos. Quando foi demitida, veio trabalhar em São Paulo, mas continuou com as vendas, sua grande paixão. Primeiro Avon, que já tinha domínio, mas depois conheceu a Tupperware e amou o produto. Como assim, Fernanda? Você nunca gostou de plástico? Mas Tupperware é Tupperware. A marca é conhecida por sua qualidade incomparável, garantia de até 10 anos, linhas especiais que ajudam você a preparar suas receitas com muita praticidade. Produto em policarbonato. E quando a cliente fala, mas Tupperware é caro, Fernanda logo responde, meu produto tem valor agregado. Agora Fernanda se prepara para abrir sua própria loja de Tupperware. Alguém aí duvida do sucesso dessa mulher? Resultados esperados. Esperamos com esse trabalho ajudar ainda mais as empreendedoras a se firmarem no mercado, melhorando as suas redes sociais, ajudando-as para que continuem sempre se redescobrindo e inovando nas suas áreas de atuação. Iremos formalizá-las, mostrando que elas só têm a ganhar com esse passo. Definiremos estratégia de marketing para suas empreitadas e mostraremos que é possível sim uma mulher nascida e criada na periferia da maior cidade da América Latina se destaque e ganhe espaço com suas peças. Trilharemos esse caminho juntos nos próximos meses e esperamos visualizar a ascensão ainda maior dessas empreendedoras. Aline Anjos. Nesse trabalho, iremos ajudar nossa empreendedora na área de artesanato. A empreendedora enfrenta problemas com vendas e divulgação, pois tem várias áreas de atividade e se sente bem atuando em todas elas. Então acabamos por optar em uma atividade mais abrangente e que ela poderá usar em todos os outros ramos. Faremos uma pesquisa de mercado para auxiliá-la à formalização e todas as demais situações relevantes ao seu projeto. Lembrando que faremos apenas a instrução de como ela deve seguir. Dessa forma, a empresária tem o direito de seguir as nossas instruções ou não. Ajudaremos a empreendedora a aprender a divulgar seus produtos de forma mais clara. Verificaremos as possibilidades de site, Instagram, Facebook e demais redes sociais para a alocação dela no mercado. A auxiliaremos para encontrar o seu público-alvo, ajudando assim com a precificação de seus produtos. Fernanda Prado. São inúmeras as dificuldades enfrentadas pelos consultores externos. Iremos ajudar a empreendedora com o problema com vendas e divulgação, a se aperfeiçoar e criar conteúdo diariamente para suas redes sociais, site, Instagram e Facebook. Também identificamos a necessidade de inovar e implantar várias formas de pagamento, criar novas estratégias para alcançar novos clientes e, consequentemente, vender mais. E além disso, orientamos a empreendedora a demonstrar os produtos com criatividade. Para aumentar as possibilidades de crescimento, é fundamental se conectar a mais pessoas.